Então, boa tarde, Boa tarde. irmão Orlando Luz. Muito obrigado por ter aceito este convite para esta entrevista, Eu é que agradeço realmente esta para oportunidade de nós deixar o meu conhecermos um pouco da testemunho. sua história e da história da Igreja, das igrejas onde participou, talvez mais que uma, vamos saber isso. E vou começar por perguntar que idade é que tem 88 anos. e nasceu onde? Nasci na Vila de Loulé, naquela altura era vila, agora já é cidade. Nasci na Vila de Loulé e aos 16 anos vim para Lisboa. E, e continuei a minha E vida continuou até até hoje em em Lisboa. Lisboa. Nem sempre em Lisboa também. Depois de casado, vivi um tempo em Rio de Moro. Pois, isso eu sei, Pois. e até sei quem eram alguns dos seus vizinhos. Mas porquê é que veio para Lisboa? Veio para Lisboa com os seus pais? Não. Eu vim para Lisboa, tinha 16 anos, porque o meu irmão mais velho arranjou-me um emprego na Companhia de Seguros Império. Então eu vim, aluguei um quarto na casa de uma tia minha Sim. e comecei a trabalhar e a viver aqui em Lisboa. Portanto, sozinho. Sozinho com Sim, mas com os seus pais que os continuaram meus no pais Algarve. continuavam no Algarve, sim. E como é que conheceu o Evangelho? Quando veio do Algarve, já conhecia o Evangelho? Os seus pais eram crentes? Não. Eu conheci o Evangelho, isto é um bocadinho, um bocadinho extenso, mas é bom. Não tem problema nenhum ser extenso. Eu sempre gostei da natureza. Portanto, tinha uma paixão pelos acampamentos. Portanto, dormir em tenda, acordar no meio da natureza. Sim. Portanto, as tendas e a natureza foram sempre... fascinavam. Vim para Lisboa, para a Companhia de Seguros Império, que tinha o seu escritório ali na Rua Garrete, e numa determinada altura, um outro jovem entrou também para a companhia e começou a trabalhar lá naquela secção. E embora não fosse comigo, eu ouvia as conversas dele com um outro colega mais velho, que até pertencia aos escoteiros, sobre os acampamentos, porque este jovem dava testemunho do acampamento da União Bíblica. Sim. De forma que eu ouvia aquela conversa sobre acampamentos e achava interessante, não é? E acontece que, conversando, este jovem chamava-se Santareno, era crente na igreja de Algés, e então ele, sabendo que eu morava aqui em Alvalade, disse-me: olha, nós os jovens de Algés vamos fazer uma reunião especial na igreja lá em Alvalade, lá na missão, não queres ir? Em Alvalade? Em Alvalade, que era onde eu morava, não é? Porque nessa altura já os meus pais tinham vindo para Lisboa. Sim. Porque eu vim com 16 anos, mas aos 19 anos já morava em Lisboa com os meus pais, que já tinham esta casa. Sim. Os meus pais vieram e montaram uma pastelaria também aqui no bairro. No bairro. Em baixo, era aqui em baixo. Sim. Onde é agora os armazéns do Minho. Então ele disse-me: olha, vamos fazer uma reunião, não queres ir? E eu disse que sim, que iria. E foi aí, nessa primeira reunião, é interessante como coisas pequenas nos tocam de uma forma muito especial. Eu cheguei, já estavam sentados e ia começar a reunião. E não só estavam sentados, estavam a orar. Sim. Mas eu, claro, como habituado ao mundo, cheguei e bati no ombro do Santareno. Sim. A cumprimentar. E ele ficou impassível. Estava com a cabeça baixa, continuou, assim. Nem olhou para trás, e aquilo, esta reverência começou por me impressionar, não é? De forma que depois assisti. Eu era crente católico, não é? Portanto, tinha feito a primeira comunhão, tinha ajudado lá na igreja, depois o padre levou-me a Faro para fazer a crisma. Sim. Quer dizer, era assim
Portanto, mas a figura do Senhor Jesus era sempre a principal. Sim. Comprei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. E quando comecei a ler a Bíblia, converti-me Portanto, a ler a Palavra de Deus. vou só tentar recapitular para perceber. Foi através da Igreja de Algés. Do Santarém, que era um jovem, Sim. membro da Igreja de Algés, que fizeram uma reunião especial com jovens aqui em Alvalade. Mas em Alvalade havia uma missão da Igreja de Algés? Não. Em Alvalade havia a missão onde agora é a Igreja de Alvalade. Era uma missão que o senhor Freire tinha aberto aqui em Alvalade. Pronto. Portanto, havia uma ligação, embora a Igreja de Algés nunca fosse uma igreja dos irmãos, havia uma ligação... Havia uma ligação muito intensa com o pai, o irmão Costa, não sei se... Não. Era o irmão Costa, que ele, embora também fosse... Ele tinha uma grande ligação com a Igreja dos Irmãos. Uhum. Pronto, e sempre houve sim. uma ligação muito forte com a Igreja de Algés. Na Igreja de Algés, quem é que nessa altura era ancião ou pastor? Não sei muito bem como é que nessa altura as coisas funcionavam. Era o irmão Costa e era o irmão Resina. Já eram o irmão Resina. Estes irmãos. Isso... E aqui em Alvalade? Em Alvalade era uma missão das da Igreja das Amoreiras. E quem é que vinha cá? Portanto, era o Sr. Freire, sim. Porque ele é que era o ancião mais responsável. Sim. E era um outro irmão também, que não era dos irmãos. Sim. Era da Igreja Presbiteriana. Uhum. Portanto, a história da Igreja Presbiteriana está ligada também à Igreja Fabunis. Sim. Começou por ser uma igreja presbiteriana e o pastor que construiu aquela igreja com o apoio dos irmãos do Brasil era presbiteriano. Uhum. Não é? Então, a igreja era presbiteriana e este irmão Santos e Silva era filho do pastor. Sim. Era filho dele. Entretanto, a igreja, como os irmãos do Brasil, houve uma crise e não puderam continuar a ajudar, na América ofereceram-se a igreja presbiteriana para ajudar a igreja, mas ela teria que passar a ter o nome presbiteriano. Deixar de ser. Então... Deixava de ser... congregacional. Sim. Portanto, a igreja congregacional passou a ser uma igreja pequena ali na zona do Beato. Uhum. E esta igreja passou a ser uma igreja presbiteriana. Sim. O irmão Santos e Silva era filho do pastor que tinha construído a igreja. Uhum. Portanto, isto, de certa forma, foi um choque. Ele continuava a ir lá, não é? Sim. E então foi interessante a história aqui da missão de Alvalade, porque ele, Santos e Silva, veio morar para Alvalade. E começou a ter um grande desejo de que se abrisse um trabalho aqui em Alvalade. E então acabou por se encontrar com o Sr. Freire e viram que tinham ambos o mesmo desejo. Uhum. Era difícil naquela altura também por causa das rendas. Sim. E foi uma bênção também muito grande, porque o Sr. Freire e o Santos foram falar com o dono da casa, aquela casa onde ainda está a igreja, e expuseram a situação. Então, o dono da casa disse-lhes que faria o contrato pela verba que estava estipulada, mas ele dava uma oferta todos os meses para ajudar a igreja. Era uma espécie ele era católico. Era uma espécie de desconto. Era uma espécie de desconto, quer dizer, portanto, embora no contrato se mantivesse o preço, a igreja recebia uma oferta dele que ainda era bastante avultada. Sim. E depois da minha conversão, eu lembro-me também de ver, sempre que a igreja fazia anos, ele estava lá. Sim. Ele ia assistir com mulher e assim, uhum. De forma que era uma pessoa também muito amiga também do trabalho, não é? E ele admirava também este esforço, porque não havia trabalho cristão no bairro de Alvalade. A Igreja Católica ainda não tinha sido inaugurada. Uhum. Portanto, o primeiro trabalho
que se abriu para pregar, ou o primeiro local que se abriu para pregar o Evangelho foi a missão do Alvalade. Isso foi em que ano? Mais ou menos. Portanto, isto foi em 1900. Isto é a minha cabeça. É difícil. Mas pode ser que depois, mais tarde, se possa... É anos 40? É anos 40? Eu tinha 19 anos. Sim. Portanto, nasci em 32. 32, 42, 52, 51, 1951. 1951. E a Igreja Católica foi inaugurada em 52. Tem lá no frontispício da Igreja a data, em letras romanas, em que foi inaugurada. Portanto, o primeiro lugar onde se pregou o Evangelho aqui em Alvalade foi ali. Mas apesar de se ter convertido na Igreja de Alvalade, como havia uma grande ligação à Igreja das Amoreiras, durante muitos anos frequentou a Igreja das Amoreiras. Também a Igreja das Amoreiras. Também a Igreja das Amoreiras. Embora eu me sentisse pertencendo aqui a Alvalade, até tínhamos um pequenino grupo de jovens, Sim. Também fazíamos reuniões especiais aqui e tínhamos uma reunião de jovens, embora pequena, mas funcionava aqui em Alvalade, mas ia à Igreja das Amoreiras. O Sr. Frei tinha organizado as coisas de forma que de manhã era o culto nas Amoreiras. E à tarde era aqui. Quem eram as pessoas nessa altura que estavam... Portanto, esta igreja que teve o apoio deste católico que era o dono da casa. Sim. Depois, quando foi inaugurada, havia uma irmã da Igreja Batista muito fiel, que era a Dona Estélita, nós chamávamos a Mami, que morava aqui em Alvalade, e quando soube que se ia abrir um trabalho aqui em Alvalade, ela ficou contente e passou a vir aqui também. Ela continuou sempre membro da Igreja, da Igreja Batista. Mas passou a vir aqui. Sim. Em frente dela morava uma jovem que era da Igreja Presbiteriana de Fermoniz. E ela contou-lhe e ela sentiu o desejo. Passou. Era a minha mulher. Quer dizer que se conheceram aqui na Igreja de Alvalade. Foi aqui na Igreja de Alvalade. Portanto, a minha mulher, uma jovem ainda, não tinha sido batizada há pouco tempo na Igreja Presbiteriana, começou a vir, vinha a Irminda, vinha a Dona Estélita, vinha uma outra irmã também jovem, também depois se tornou amiga, que era a Fernanda Alcobia, que era da Igreja da Assembleia de Deus. Esta jovem converteu-se através do filho do Senhor Freire, do Jorge, que era aviador, e ela estava internada num hospital na Serra da Estrela, tinha um problema pulmonar. E ele passava e lançava folhetos. E ela acabou por se converter e depois, como estava aqui em Alvalade, ligou-se à Igreja Pentecostal. O filho do Sr. José Freire? Não, essa jovem, converteu-se através do filho do Sr. que lançava do avião folhetos sobre o hospital onde ela estava na Serra da Estrela. E ela depois converteu-se, o Sr. Freire falou com ela, e ligou-se aqui à igreja. Quando abriu aqui a missão, ela era mesmo da igreja da Assembleia de Deus. Portanto, ela também fazia parte. Quer dizer que juntaram-se aqui pessoas vindas de vários sítios. E havia, então, convertido aqui, havia um jovem que se chamava Alexandre, que esse era mesmo aqui de Alvalade, morava em Alvalade, e ele é que era membro. Origem daqui, com origem daqui. Chamava-se Alexandre quê? Alexandre Campos. Agora uma curiosidade. Visto a Igreja das Amoreiras ser mais antiga do que a Igreja de Alvalade, quem eram, na altura da fundação da Igreja de Alvalade, quem eram os principais responsáveis nas Amoreiras? Nas Amoreiras, a minha memória está muito... muito difícil. Não sei se o irmão sabe que eu tive um problema grave, uma queda. Portanto, tive um derrame cerebral, parti a coluna, e de forma que ainda estou em convalescença.
De forma que, às vezes, os nomes e as datas é uma coisa sim. muito difícil. Eu posso estar aqui a pensar no nome e daí a um momento já não me lembro qual era o nome. Pois, não faz mal, não há problema nenhum. Mas era o Sr. Freire, Sim. era o senhor que era cunhado dele, que era também, era na igreja lá ao pé de Sintra. Cunhado? Um nome tão conhecido. O Nascimento de Freire não estava nessa altura nas Amoreiras, estava em Moçambique, não é? Estava em Moçambique. Já estava em Moçambique. Portanto, a Igreja das Amoreiras ajudava Moçambique. Moçambique. Aliás, a Igreja das Amoreiras tinha várias missões em vários sítios, não é? Pois. Tinha até, julgo que a missão do Carrascal era a responsabilidade da Igreja das Amoreiras. Pois. E outras, que eu agora também não me lembro o nome. E era um irmão que era Ourives também, e sim. que até era da família da minha cunhada, eu também tinha uma ourivesaria ali perto e que morava também naquele jardim. Sim. E este também era ancião. Era o senhor Freire, era um missionário que casou com a filha do senhor Freire, que eu agora não me recordo o nome dele. Sim. Ele também era ancião. E era realmente um homem extraordinário. Porque houve também uma perturbação grande na Igreja das Amoreiras, não é? Sim. Pouco antes de eu começar a frequentar e conhecer a Igreja das Amoreiras, 2 dos responsáveis da igreja tinham saído. Sim. Que era o doutor aqui da zona de Vila Franca de Xira, que foi depois para a igreja anglicana. Sim. Como é o nome dele? Não me lembro o nome dele, mas sei já ouvi falar. João Soares. E o João Soares era outro membro também. Eles deixaram a Igreja das Amoreiras e ligaram-se à Igreja Lusitana. Em Vila Franca. Aqui mesmo. Aqui mesmo. De tal forma que o Dr. Luís Pereira acabou por ser bispo da Igreja Lusitana. Sim. E a mulher do missionário também acabou por deixar a igreja e ligou-se à Igreja Presbiteriana. E a filha do Sr. Freire, a Isabelinha, ela e o irmão deixaram a Igreja das Amoreiras e ligaram-se à Igreja Anglicana. Mas o Sr. Freire dava-se muito bem com todos, não é mesmo? Dava-se muito bem. O doutor José Dias Bravo já pertencia à Igreja nessa altura? Já pertencia. Eu creio que ele também era ancião naquela altura. Sim. Porque eu sei que ele também foi ancião da Igreja. Portanto, ele era também uma pessoa muito dedicada e todos tinham uma grande admiração por ele. Porque, embora ocupasse um lugar tão elevado, ele recebia as pessoas, os irmãos mais humildes, que iam visitá-lo, perguntavam por ele e ele recebia-os no escritório e tudo. Sim. Era um irmão realmente... E o reverendo Eduardo Moreira também pertenceu inicialmente à Igreja das Amoreiras. Ou estou enganado? Eduardo Moreira não. Não? Nunca foi da Igreja das Acho Amoreiras? que o Eduardo Moreira pertenceu à Igreja Presbiteriana, tenho a impressão. Sim, mas eu julgava que as origens, portanto, tinham sido... Ele tinha passado pela Igreja das Amoreiras também. Não. Acho que não. Que eu me lembro, não. Sim. De forma que é assim, todo desmemoriado. Não. Algumas coisas lembra-se. As coisas... Diga-me mais uma coisa. Quando falou a princípio que gostava da natureza, de campismo, etc. Chegou a ir aos acampamentos da União Bíblica. Pois, depois o que aconteceu foi que este jovem, o Santareno, que me convidou para vir aqui às Amoreiras, depois, juntos, foram... entusiasmou-me para ir e eu estava pronto aí, não é? Sim. De forma como sair aos acampamentos bíblicos ali em Sintra, não é? Muito no início, não é? Muito no início. Ainda não haviam as casinhas. Sim. Era um terreno
que o dono da casa onde estava a igreja Sim. emprestava. Sim. E então punham ali as tendas, nós dormíamos em tendas. Pois. Voltei outra vez a dormir em tendas. Pois. Dormíamos em tendas e tínhamos palha para fazer as nossas camas. Sim. Também ainda os meus primeiros anos no Carrascal, já no novo campo, também ainda era com tendas e com palha. Sim. Ainda foi há bastante tempo. Ainda apanhei essa época, um bocadinho. E a nível de casamentos, quais foram com que pessoas é que relacionou nessa altura, sem ser o Santareno, portanto com o pastor Abel Rodrigues, não é? Que era a pessoa que dirigia. Pois é, e com os jovens que iam lá, mas havia um grupo, quer dizer, nós éramos 4 jovens muito amigos também lá do acampamento. Sim. Era o Augusto Esteves, Sim. era o Santareno, era o Alexandre Campos, que era o tal jovem aqui, e era eu. Portanto, éramos 4. Todos se conheceram? Todos nos conhecemos e como que formávamos um grupo lá no acampamento. Tínhamos uma grande ligação. De tal forma que quando começámos os 4 a namorar, Sim. E então passeávamos juntos com as namoradas, não é? Sim. Então foi um tempo realmente muito especial. Muito especial. De tal forma que depois também, muito cedo, surgiu uma paixão pela oração por reavivamento dentro da igreja. Sim. Ainda tivemos algumas reuniões na casa do Abel Rodrigues, não é? Em que íamos lá uma vez na semana orar. Na casa quando ele ainda morava na Lapa ou já em Sintra? Não era em Sintra, era na Lapa. Era na Lapa. E ele também, a União Bíblica, fazia uma reunião mensal com os jovens. Sim. Portanto, era assim, uma atividade muito intensa, muito interessante. E começámos as reuniões e depois pensámos, como éramos os 4 muito amigos e tínhamos casados, já estávamos casados, não é? Então de fazer um jantar cada mês na casa de um. Cada um. Fizemos o jantar. Mas alguém se lembrou, olha, e se nós em vez de jantar fizéssemos oração? Fazemos uma reunião de oração. Então começámos a fazer reunião de oração, também nas casas, mas também não durou muito tempo e acabámos por vir aqui para Alvalade. E foi aqui em Alvalade que depois, portanto, as pessoas têm muito interesse, mas depois as coisas vão diminuindo, não é? Éramos muito poucos aqui e soubemos que no Beato havia ao sábado uma reunião de oração por reavivamento. E então, em vez de estarmos uns aqui e outros no Beato, podíamos reunir-nos. Juntaram-se todos. Então juntámos-nos com a igreja do Beato e começámos as reuniões ao sábado. E realmente foi uma experiência. Quem é que estava no Beato nessa altura? Nessa altura o ancião responsável era o Risso Carvalho. Pois. Mas tinha também presbíteros. Sim. Um dos irmãos trabalhava no banco, também não me recordo do nome dele. Um caso, uma situação que eu tenho ouvido falar muito, mas nunca ninguém me explicou como deve ser, foi a existência de uma igreja, embora muito temporária, no Carmo. Pois isso depois aconteceu que nós tínhamos essas reuniões no Beato, o Senhor operou um reavivamento extraordinário, mas depois começou uma tensão dentro da própria igreja, dos jovens da igreja, em que uns acreditavam no batismo do Espírito Santo e outros não. Então, como as orações não se interligavam, uns iam para um sítio e outros ficavam noutro, acabou por criar um problema. Sim. E eu, nessa altura, já estava a trabalhar na rádio, não é? Estava, a sua profissão, nessa altura, era qual? Ainda não tínhamos trabalhei falado durante muito tempo na Império, não é? Na Companhia de Seguros. Mas depois, quando começaram as reuniões no Beato, os irmãos de uma organização
que era o Dino Fredriksson, não sei se já ouviu falar deles. Fredriksson, sim. Dino, não tenho ideia. E eram 4 ou 5 missionários com as suas mulheres, não é? Então, um dos casais de missionários morava aqui perto da igreja, então eles vinham aqui à igreja. Sim. Acabámos de ter uma ligação e eles acabaram por ir assistir às reuniões do Beato. E convidaram-me para eu iniciar os programas de rádio, porque eles tinham um estúdio onde também gravavam e havia canções, gravavam mais músicas. Sim. E então tinham o desejo de ter um programa de rádio, convidaram para eu fazer o programa de rádio. E esse programa de rádio tinha que nome? Páginas de Fogo. Páginas de Fogo. Creio que era Páginas de Fogo. E passava em que estação de rádio? Não era possível passá-lo aqui porque era no tempo da ditadura. Da ditadura. De forma que eu escrevia os programas, escolhia as músicas, eles trouxeram uma série de discos com as músicas muito boas. Sim, claro. Eu escolhia as músicas, escrevia o programa e depois gravava. Sim. E depois ficava na fita e enviávamos para ser emitido lá em onda curta. Sim. Em onda curta. Este era o programa Páginas de Fogo. Depois abrimos a livraria. E para abrir a livraria estava lá no 4º andar onde era a igreja, não é? O irmão disse o nome há bocadinho. No Carmo, no Largo do Carmo. Também havia uma livraria. Havia uma livraria. E então eles resolveram gostariam de abrir uma livraria mais em contato com o público, numa loja. Sim. E havia uma loja na Rua da Prata para alugar, mas que pertencia à Misericórdia. Mas isso era a Livraria Alegria. Era. Então eu acompanhei-os e fui, como falava português e era português, acompanhei-os na reunião para conseguirmos realmente que eles nos alugassem a casa. E conseguimos. Eles alugaram-nos a casa e eu fiquei, de certa forma, a dirigir também a livraria, não é? Tive também uma experiência extraordinária porque saiu o livro do Billy Graham, Paz com Deus. Paz com Deus, e eu fiz uma montra com as reuniões do Billy Graham, as fotografias. Isto foi um interesse tão grande que se aglomeravam dezenas de pessoas na montra para ver a montra do livro. E também alguns compraram. Sim, compraram. Por causa do livro Paz com Deus, não é? Porque tinha lá também o livro, não é? Sim. De forma que foi uma experiência também muito rica. E depois a livraria. Então, foi quando surgiu a ideia de iniciarmos um acampamento. Sim. E eles já tinham os missionários, porque o terreno, não sei se conheceu o acampamento... Em Mil Fontes? Sim. Sim, muito bem. O acampamento Caravela. Eu é que dei o nome ao acampamento e acabou lembrava tudo. Portanto, eu acompanhei-os também aí, não é? Quer dizer que esses missionários, que disse o nome... Era o Dino Fredriksson e o Buchter. De qualquer forma, foi a fundação da Livraria Alegria, foi no Carmo. Eles já tinham uma livraria. Sim. E aí eu não interferi. Sim. Nesse 4º andar, onde depois tinham um salão onde tinham um órgão e tocavam e gravavam músicas, não é? E aí depois começámos uma igreja. Pois. E essa igreja quem é que eram as pessoas que iam à igreja nessa altura? Eram pessoas que vinham de vários sítios. Exato. Vinham de várias igrejas. Começou por ser o grupo de missionários, eu e a minha mulher. Como conhecíamos os irmãos que também estavam um bocadinho afastados, que moravam perto de nós, trouxemos este casal. Depois, quer dizer,
E quando se deu esta divisão na igreja do Beato, muitos deles vieram para a igreja. Para essa tal igreja no Carmo. O movimento no Carmo foi de tal ordem, quer dizer, o crescimento que missionários deslocaram-se de propósito para vir ver este trabalho que tinha acontecido aqui no Carmo. Sim. Mas esse trabalho no Carmo também não durou muitos anos. Não, durou 3 ou 4 anos, mas não foram muitos anos, não. Porque, pronto. Sim, começou a haver ideias diferentes sobre vários assuntos e as pessoas separaram-se. A questão foi que a Igreja do Carmo, nós, quer dizer, os responsáveis portugueses, sim, achávamos que a Igreja era independente, era uma Igreja livre. Sim. Não pertencia a ramo nenhum. Mas os irmãos, como eram missionários, e havia aqui o missionário que estava em Beja, esse é que tinha, o terreno era dele, foi-lhe oferecido, e ele é que entregou o terreno para se poder fazer lá os acampamentos. E os edifícios e tudo aquilo foi tudo feito pelos missionários. O irmão Dino Frederico tinha uma capacidade extraordinária para ele fez um barco para viajar lá no mar de Rio. Sim. Agora saltando, depois talvez... Portanto, disse que a igreja do Carmo durou 3 ou 4 anos. Não me lembro bem. Sim, mas mais ou menos. Pois. E depois as pessoas... E é o que eu estava a contar. E depois, como isto era uma missão, depois houve missionários, sobretudo este casal missionário lá em Beja, que queria dizia que a igreja pertencia, e nós não aceitávamos. Pertencia à time. E nós não aceitámos. E como não se aceitou, a coisa acabou por... Mas a time abriu também outras igrejas. Por exemplo, abriu a igreja em Queluz. Não, essa não foi a time. Até fui eu que abri. A igreja de Queluz? Sim, era... mas a time, o irmão Frederico, abriu uma igreja em Benfica. Ainda existe essa igreja. Sim. Sim, isso eu sei que ainda existe. E os acampamentos Caravela começaram e depois, por iniciativa de quem? Desse irmão? Portanto, este irmão tinha o terreno. Sim, exato. Tinha lá uma casa, porque foram os crentes lá da Noruega que lhe ofereceram. Sim. E ele depois achou que podia também fazer os acabamentos. E então o Dinos fez desenhou a casa onde ia haver as reuniões, não é? E eles... O edifício central. O edifício central. Ou já li, ou já ouvi falar de um acampamento da União Bíblica. Deve ter sido uma experiência... Não, é porque talvez tenha havido lá algum acampamento, porque o pastor Abel Rodrigues também ia à igreja
de Vila Nova de Mil Fontes, pregar. E assim, Sim, pois ia a todo lado. E então é possível que... Quem foram os outros portugueses que estiveram envolvidos no início do alojamento de Vila Nova de Mil Fontes? Foi o irmão? Foi se não me engano. O Augusto Esteves também esteve. Também. O Filipe Reinaldo. Os acampamentos cresceram e acabaram há coisa de 20 e tal anos por causa de uma situação um bocado estranha que ninguém sabe explicar muito bem, mas durante muitos anos os acampamentos foram dirigidos pela Mocidade para Cristo, pelo Moisés Gomes. Tinha uma outra pergunta para lhe fazer, que agora... A Mocidade para Cristo foi iniciada por mim, aqui. Em Portugal? Sim. Não. Como é que aconteceu? Numa certa altura eu comecei depois a colaborar com o Dr. Samuel Ferclote. Sim. Ele tem um escritório, também evangelístico e de apoio aos pastores. E eu comecei a colaborar com ele. E houve uma campanha do Billy Graham em Londres e nós fomos convidados. Então fomos de carro, não é? Sim. Parando no caminho, fazendo campismo até chegar a Londres, não é? Quando chegámos a Londres, arranjaram-nos lugar para dormir na igreja de Spurgeon, em Londres, não sei se conhece. Igreja de Spurgeon, sim. Pois, e tivemos lá. E o Dr. Samuel Ferclote era muito amigo do Billy Graham, de forma que depois falou com ele e todos o cumprimentámos e o conhecemos, não é? Sim. E então daí é que veio para Portugal a Mocidade para Cristo veio a Mocidade para Cristo e vieram os filmes também do Billy Graham. E eu é que iniciei... Quem é que iniciou, quem é que dirigiu, quem é que começou por dirigir o trabalho da Mocidade para Cristo? Fui eu. Foi. Portanto, mesmo lá no escritório que existia, não é? Sim. Daquele... já não me lembro o nome outra vez, do Dr. Samuel Ferclote. Sim. Tinha um escritório, não é? E eu comecei a organizar lá as primeiras reuniões da Mocidade para Cristo, convidando alguns jovens e tal que foram e que assistiram. Que vinham de várias igrejas. Sim. Porque era não eram muitos, de princípio. Sim. Depois foi quando veio outro irmão missionário, acho que ele é batista. Ele veio e então arranjámos numa casa, quer dizer, e ele depois veio e tomou conta do trabalho. Da Mocidade para Cristo. O outro trabalho também que o Dr. Samuel recebeu foi dos filmes. Sim. Evangelização com filmes. E eu é que também fazia esse trabalho. Portanto, tinha que levar as máquinas, tinha que levar... O projetor e os filmes para serem projetados nas várias igrejas. Isto era um trabalhão para levar isto no comboio. Tinha o seu emprego. Não. Não. Estava a trabalhar em full time no Ministério. Por isso é que podia ter tanto tempo para tantas atividades. De forma que tínhamos as reuniões com filmes. É interessante que ainda aqui há tempos estive numa igreja onde o meu irmão disse: sabe que eu converti-me quando o meu irmão esteve lá na igreja a projetar o filme. Onde é que estão esses filmes atualmente? O trabalho depois continuou. Houve um irmão que continuou a ter o trabalho com os filhos, mas depois acho que aquilo... agora tenho a impressão que já não existe. Não, mas onde é que eles estarão? Estão guardados em algum lado? Talvez na Aliança Evangélica. Eles não têm grande arquivo, grande coisa. No entanto, posso confirmar. Quem tem um arquivo muito grande de filmes é o Núcleo. Pois. Não sei, às vezes alguns podem ter passado a ser distribuídos pelo Núcleo. Que outras participações é que teve em trabalhos evangélicos sem ser na igreja? Já falámos da Mocidade para Cristo, falámos da Livraria Alegria. Pois, quando a Livraria Alegria, depois foi os acampamentos, depois foram os programas de rádio. Sim.
ia contar uma coisa que depois acabei por não contar, porque quando depois criámos a livraria lá na Rua da Prata, Sim. eu depois pensei que podia fazer um programa como se fosse de propaganda aos livros da livraria Alegria. Sim, sim. Então fiz um programa que se chamava Meditação e Música. Então tinha uma música e depois partes dos livros. Meditação e música ou música para meditar? Não, meditação e música. E depois, pronto, era uma forma de apresentar o Evangelho. Sim. Depois, Quem é que retransmitia esses programas? Este era a Rádio Peninsular. Não sei. Que era tenho a impressão que ainda existe. Era a partir de que país? Aqui, nessa altura já se podia fazer. Mas porque não era um programa evangélico. Sim. Era um programa da Livraria Alegria, não é? Sim. Tanto como... E passava em que rádio? Rádio Peninsular. Não tenho ideia. Só tenho ideia dos comuns, que era o Rádio Clube Português, a Emissora Nacional, etc. Pois, mas eram rádios mais pequenos, não sim. tinham essa dimensão. Mas tinham que pagar por esse tempo que pagar de antena, por esse tempo que utilizavam. E continuava a ser, esses programas continuavam a ser escritos por si e organizados. E eu depois ia lá gravar, não é? Depois eles emitiam, não é? Sim. Havia mais alguém que estivesse ligado a esse ministério do rádio? Eram os irmãos da TIM, não é? Que tinham as músicas, os discos que eles tinham trazido. Sim. Portanto, isto ainda estava ligado à TIM, não é? Porque a TIM é que tinha a Livraria Alegria, não é? Mas de portugueses era eu. Que recordações é que tem do tempo em que morou em Rio de Moro e que tinha como vizinhos no mesmo prédio o Resina, não era? Não era no mesmo prédio, mas era no prédio em frente. Era na mesma rua. Mas no mesmo prédio morava o Augusto Esteves. Tenho a impressão que não era num prédio mais abaixo um bocadinho. Um bocadinho, mas era ali tudo era tudo ali na coisa. Era o Augusto Esteves. Por cima morava a Fernanda Alcobia, que foi a jovem que acompanhou a Irina aqui também. Sim. A tal que se converteu com os folhetos do filho do Sr. Freire. Em frente era o Fernando Resina? Não. Isso era mais abaixo. Mais junto da avenida. Era também um casal, ele... Não me recordo agora o nome deles. E era um casal crente, não é? Sim. Os pais, sobretudo, a mãe e os pais eram crentes dela. E eles acabaram por se ligar também à Igreja do Carmo. Que recordações é que ficaram do período da Igreja das Amoreiras? A igreja fechou porque não havia dinheiro para pagar a renda, não é? Portanto, mas nessa altura a igreja também já estava muito, muito fraca, não é? Pois, porque houve ali os irmãos começaram a sair. Como disse, até a esposa do missionário que continuou fielmente na igreja e era ancião, deixou a igreja e foi para a igreja presbiteriana. Pois. A Isabelinha e o Davi, que eram filhos do Sr. Freire, já na igreja foram para a igreja... Mas porquê é que essas pessoas terão saído? Porque a igreja em si era muito conservadora ou porque... Não sei, porque não falaram comigo sobre isso. Sim. Eu já não conheci na igreja nem o Dr. Luís Pereira, nem o Dr. João Soares. Sim. Quando eu cheguei, eles tinham saído há algum tempo. Ele era o responsável da Igreja do Beato. Sim. E era responsável de uma série de igrejas ali na zona de Vila Franca de Xira. As igrejas ainda continuaram a ser muito amigas e muitas vezes até me convidavam para ir lá também pregar e tal. E então, para mim era uma coisa estranha, como é que a esposa de um ancião
Exato. Deixa o marido e o pai e a igreja onde durante anos esteve e vai para a igreja presbiteriana. Pois. E os outros filhos vão para a igreja lusitana, a igreja lusitana, anglicana de Lusitana. E já agora uma curiosidade, quando a igreja fechou, tentaram, por exemplo, João Paulo, tentaram trazer várias coisas que estavam na igreja aqui para Alvalade, para que não fossem deitadas fora. No entanto, aquilo que veio é muito pouco. São alguns livros em inglês, depois meia dúzia de coisas. Onde é que terá ficado o arquivo da igreja? Devia haver correspondência, devia haver fotografias, O João Paulo é que tratou desse assunto. A única coisa que trouxe das Amoreiras foi a cruz e a Bíblia. Sim. Tinha lá uma cruz. Sim, eu trouxe a cruz que ainda está lá na montra. Trouxe e depois foi colocada na montra aqui de Alvalade. E também a Bíblia que foi oferecida ao Sr. Freire. Sim. E que o Sr. Freire ofereceu à igreja. E está também na igreja. Quer dizer que outra documentação não tem ideia onde é que estará, com quem é que ficou. Ou se calhar foi para o lixo. Pois não sei, mas o João Paulo sabe porque ele acompanhou. Pois, ele já me mostrou algumas coisas que havia lá, mas não é grande coisa. Eu julguei que houvesse muito mais documentação, correspondência, etc. Mas não há. Algumas revistas, mas muito pouca coisa. Com uma igreja com uma história tão antiga, julguei que houvesse muito mais coisas. Não sei se quer acrescentar alguma coisa para memória futura, para podermos recordar algum trabalho, alguma situação de interesse para que os mais novos possam ouvir. Eu tinha pensado convidar o irmão a ouvir um testemunho que eu tenho para dar. Sei. Porque eu vou... Está à vontade. Isto demora um bocadinho. Não tem problema nenhum. Quando estive em Israel, na Terra Santa, foram experiências extraordinárias, sobrenaturais, maravilhosas com o Senhor. Mas uma das mais que me tocou mais foi quando nós chegámos ao hotel, descemos uma escada e o hotel era em frente do Mar da Galileia, de forma que o meu quarto a janela ficava em frente do Mar da Galileia. Então eu uma noite acordei à meia da noite e resolvi ir orar, porque estava em frente do mar. Sim. Então ajoelhei-me e comecei a orar e de repente a lua surge sobre a água, não é? Sim. E eu vejo diante de mim como que uma estrada de luz na direção da janela. Pronto, foi destas ideias que às vezes vem a nossa... que eu pensei que ia ver o Senhor aqui. Sim. Não. Claro, isso não aconteceu. Claro. E como não aconteceu, portanto, eu estava a orar, não é? E continuando a olhar para aquela estrada, de repente parece como que uma voz do Senhor falando, porque deu-se uma experiência. Eu estava a olhar para a água e de repente um peixe saltou. Eu não vi o peixe, mas vi a água a saltar. Sim. Então é como se o Senhor me tivesse perguntado: o que é que viste? Senhor, vi um peixe que saltou na água e a água saltou, mas viste o peixe? Não. Então como é que sabes? Pelo sinal que ficou na água. Exatamente. Então, como que o Senhor falou comigo e disse: então vais saber que eu vou falar contigo com sinais. Não serão visões, mas vou-te dar sinais da minha presença. Foi uma experiência extraordinária. E depois tem acontecido várias situações assim muito especiais, e uma delas está aqui em frente, no jardim. Está relacionado com uma árvore que está aqui, porque eu vivo aqui há muitos anos. Sim.
portanto, as árvores que havia no jardim do lado da praça, portanto, eram aquelas árvores muito altas, e depois, com os ventos, com as coisas, acabaram por começar a cair, não é? Então, numa certa altura, uma árvore aqui em frente da minha janela caiu e tiveram que vir cortar a árvore, mas como caiu, aquilo tinha uns ferros a rodear o jardim, e a árvore caiu para cima dos ferros, amolgou os ferros todos e ficou ali. E eles vieram, cortaram de um lado, cortaram do outro, mas aquele tronco ficou ali durante muito tempo. Então, vamos que eu agora conto lá fora. Só interromper e voltar atrás aqui um bocadinho, uma questão que me ficou, uma curiosidade que me ficou. Tem alguma ideia do trabalho em Queluz? Pois, da história do trabalho em Queluz? Portanto, o trabalho em Queluz... Começou com o Foraide e com a... Não. Não? Não sei se eles tiveram algum trabalho, mas o trabalho em Queluz começou porque nós tínhamos reuniões de lar, onde nos reuníamos da igreja aqui do Carmo, e este casal ainda vivia, ela era o casal, ainda vivia com os pais dela. Eles tinham uma loja ali nos restauradores, não sei se... Pois, viviam com... E falando sobre a possibilidade de termos uma reunião lá, ela depois convidou, por baixo de onde vivia com os pais, ela convidou o jovem da farmácia, que era o ajudante da farmácia, que foi com a mulher a esta reunião. Sim. E nesta reunião eles converteram-se, abriram um lar e convidaram um casal que vivia lá no prédio e eram testemunhos de Jeová para assistir às reuniões. Eles foram, converteram-se também. Foram como que se criou ali um núcleo que nos levou depois a abrir o trabalho ali havia a Igreja Batista mas este trabalho era diferente. Sim, eu já ouvi dizer que este trabalho, a partir de uma certa altura, como estava em declínio, foi tomado pela Igreja Batista, porque nessa altura ainda não havia Igreja Batista. Agora não sei muito bem se a informação é correta ou não. Foi a Igreja Batista iniciou-se com algumas daquelas pessoas que pertenciam a essa igreja e com outras isso não têm ideia. Pois. Eu sei que nós acabámos por depois não poder continuar com o trabalho. Eu tenho uma revista, daqui a um bocadinho mostro-lhe, tenho uma revista em que está ali, em que fala lá que o pastor Abel Rodrigues tinha estado com o grupo de jovens da igreja e tinham ido também fazer um passeio, não sei já onde, etc, etc. E é o número 1 eu no instante tenho aqui, e já mostro. Está aqui. Raio de Luz, Boletim Mensal Informativo da Juventude Evangélica de Queluz, setembro de 1950. Ano 1, número 1. Não tenho ideia disto. Não. Está aí uma fotografia, mas a fotografia é muito pequenina, portanto é difícil identificar as pessoas que estão aí. Tem uma fotografia na parte da frente e outra na parte de trás. Acho que esta era a Igreja Batista, não? Não? Essa era aqui dentro, com licença. Aqui dentro, a Juventude Evangélica de Queluz, aqui dentro, já vou dizer que não aparece aqui Talita Igrejas. Um dos textos foi escrito por uma Talita Igrejas. O outro texto foi escrito por um Fernando Igrejas. Não sei se estes nomes lhe dizem alguma coisa. Dizem qualquer coisa, mas não é muito claro ainda. Pois, e há aqui um poema escrito por um Marcos Mata. Não? E depois... Mas é interessante que eu não me lembro dessa revista. Pois. E depois tem uns outros textos. Maria Lucília Ema da Silva. E
mais nada. Mas há aqui, algures, um texto que eu já tinha lido, que fala do pastor Abel Rodrigues. Havia também uma igreja presbiteriana, se não estou em... Mas não... Pois. Fala aqui tivemos connosco o nosso irmão, Sr. Carlos Santiago. Para dar início às nossas atividades, realizou-se no dia 20 de agosto, domingo, um passeio ao Pinhal da Venda Seca. Este nosso primeiro passeio, porém, não teve o resultado nem o acolhimento que esperávamos. O nosso pastor, Sr. Abel Rodrigues, a quem havíamos convidado, foi completamente impossível acompanhar-nos, bem como as nossas duas irmãs missionárias que se encontravam em Beja. Portanto, se estavam em Beja, há aqui uma ligação entre este trabalho que abriu ali e o trabalho da TIM em Beja. Por isso é que eu digo que este trabalho será um trabalho aberto pela TIM. São ilações, não é? Não quer dizer que se tenha a certeza. Eu realmente não tenho ideia. Pois, não há. Sei que havia lá pelo menos uma ou duas igrejas evangélicas. Sim. Eu tenho a impressão que havia uma presbiteriana e uma batista, mas também é assim. Muito obrigado. Agora vamos ver ali umas fotografias para ver se identifica alguém e depois vamos ver então a questão da...